Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim responder uma tag, eu tava com muita saudade de responder e eu vi a que eu vou responder hoje no canal da Fran, do Morando Sozinha. A tag se chama Meus Desejos e, gente, quando eu vi ela respondendo, na hora me deu vontade. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu acho que tag é uma forma da gente se conhecer um pouco melhor, pelo menos sempre quando eu assisto os vídeos das outras pessoas que gravam vídeos também, é assim que eu encaro, sabe? Eu começo a ver os pontos de vista, ou então conhecer um pouquinho mais daquela pessoa. E é muito legal, gente, eu gosto, enfim, né? Mas eu gosto de responder também. Então bora lá, são 7 perguntas. E mesmo esquema, eu vou olhar aqui no celular e vou responder pra vocês, tá bom? Então bora lá. Primeira pergunta, o que você gostaria de saber quando era mais jovem? Bom, se eu pudesse voltar lá atrás e dar um conselho pro Luiz Guilherme quando era criança, adolescente, ou então no começo, assim, da fase adulta, eu falaria pra ele o seguinte: meu querido, cada situação acontece porque tem que acontecer, olha que filosófico, né? Mas cada situação ela acontece na hora que tem que acontecer e você vai ter que aprender a tirar proveito disso, isso vai te acrescentar mais pra frente. Toda experiência que a gente passa na vida é uma forma da gente crescer e é assim, a vida é desse jeito, né, gente? A vida está aí pra ser vivida. Nossa, eu tô muito filosófico nessas perguntas, é muita coisa óbvia, mas ok. Enfim, eu acho que eu falaria isso, a questão de valorizar as experiências que a gente passa na vida, porque isso transforma o nosso ser. 2. Onde você gostaria de viver? Bom, essa acho que pra quem me assiste há muito tempo é fácil demais, né, gente? Tá cansativo já de falar. Que é na Holanda, eu amo aquele país, todas as vezes que eu já fui pra lá, eu sempre me senti muito bem, sempre me senti muito em casa, apesar de não ter nascido lá, apesar de não saber a língua, eu me identifico muito com o país, com a cultura deles, então com certeza seria na Holanda. 3. Uma coisa que você deseja e pode fazer. Pode parecer clichê pra muita gente, mas uma coisa que eu sempre faço quando eu tenho oportunidade é ajudar as pessoas. Eu gosto muito de ajudar os outros, seja ajudando com uma palavra amiga, ou então seja doando alguma coisa. Eu sempre gosto de ver as pessoas felizes. Isso me faz muito bem e eu venho percebendo cada vez mais que eu sinto mais prazer fazendo isso, sabe? Parece que me faz não só bem, assim, de eu saber que a outra pessoa vai ficar bem, mas eu sinto algo muito maior do que uma simples realização. Eu não sei explicar o sentimento que é, mas é muito bom eu saber que eu fiz parte daquilo ali, ou então que eu ajudei de alguma forma, que eu ajudei a transformar a vida daquela pessoa, mesmo que, por exemplo, seja algo simples. A pessoa tá num dia triste, aí a gente tá lá no meio de uma conversa e eu solto alguma palhaçada, alguma loucura e a pessoa vai e sorri. Eu já fico muito feliz por aquilo. Então, com certeza, é uma coisa que eu posso fazer, eu faço com o maior carinho, é ajudar o próximo, é ajudar as pessoas que eu gosto, então as pessoas às vezes que eu nem conheço, mas que me falam que eu ajudei de alguma forma e eu fico muito feliz com isso. 4. Em que você gostaria de ser melhor? Bom, eu gostaria muito, muito, muito mesmo. É algo que eu já venho trabalhando em mim, mas eu gostaria muito mais de otimizar melhor o meu tempo. Porque às vezes eu fico enrolando, então colocando muita coisa no papel, planejando demais e não praticando, não realizando. Então eu meio que sinto falta disso, de pegar, ser mais proativo, ir lá e gravar, ou então ir lá escrever alguma coisa, fazer um trabalho mais rápido, não deixar acumular tanta roupa na casa, não deixar acumular uma faxina, seja lá qual for, sabe? Saber otimizar mais o meu tempo. Eu tava fazendo um caderninho onde eu tinha várias coisas anotadas e eu tava seguindo até bem, eu preciso voltar a fazer isso. Eu venho percebendo cada vez mais que o tempo tá voando e que se a gente não parar pra otimizar o nosso tempo, pra distribuir as funções, sabe? Com coisas, é lógico que você não vai colocar tipo 10 mil coisas num dia só, porque não tem tempo mesmo, né, gente? Mas saber aproveitar mais o tempo é uma das coisas que eu gostaria de melhorar em mim. Saber aproveitar o tempo. 5. O que você queria se tornar quando era criança? Gente, quando eu li essa pergunta, eu comecei a rir sozinho, porque eu passei por muitas fases e eu quis ser muitas e muitas coisas. Primeiro, quando eu era muito criança, eu acho que por influência, por sempre acompanhar minha avó na igreja, eu queria ser padre. Podem me julgar, podem fazer piadas, mas é verdade. Eu tinha esse sonho de ser padre e tal. Aí até que eu fui ficando um pouquinho mais velho, fui crescendo e tal, eu falei, não.
eu não quero ser padre. Quando eu descobri que padre não podia casar, aí eu falei, não, então eu não quero ser padre. E aí eu comecei a pensar em ser médico, só que aí quando eu vi sangue pela primeira vez assim, alguma coisa, um amiguinho caiu na escola, nossa, eu não aguentava, eu já ficava meio enjoado. Eu falei, cara, como que eu quero ser médico se eu não dou conta de ver sangue, se eu não dou conta de ver aquelas feridas abertas, aquelas coisas todas. E aí eu fui mudando os focos, sabe? Cada época da minha infância foi uma coisa. Aí quando eu cresci mais um pouco, eu brincava com os meus primos, com as minhas primas de escolinha. Eu amava brincar de escolinha. E brincava sozinho também, sabe? Não era só uma brincadeira que eu brincava com a galera. Era que eu chegava em casa, porque como eu era filho único, eu sempre falei muito sozinho. Então eu chegava da escola e pra aprender a matéria, eu estudava minha própria matéria dando aula para os meus alunos imaginários. E ao mesmo tempo que era estranho, minha mãe gostava, me incentivava a fazer aquilo porque eu não precisava pagar professor particular, né? Então aí eu quis ser professora, e depois eu fui mudando com o tempo, aí foi chegando ensino médio. Aí eu comecei a gostar de pensar na área, né? Porque eu tava chegando vestibular e tem toda aquela pressão em cima de você. Até que eu cheguei à publicidade e propaganda e eu não poderia ter escolhido curso melhor. Mas quando eu era criança eu já quis ser padre, médico, cantor, professor e veterinário. Gente, foi muitas e muitas profissões que eu pensei na minha vida em si. Tipo, mirei no padre e acabei sendo publicitário, sabe? Mais ou menos isso. 6. Existe algo que você gostaria de poder mudar no mundo? Com certeza, violência. Sério, gente, aqui no nosso país, não vamos ser hipócritas, mas já virou algo da nossa rotina há muitos anos, mas vem piorando cada vez mais. Que você abre os jornais e tá lá casos bárbaros que são um mais chocantes do que o outro, e você vendo as pessoas cada vez mais acostumadas com aquilo. Eu não me acostumo, eu acho que eu fico cada dia mais chocado e cada dia com mais medo, porque você não tem a segurança de sair na rua com o seu telefone. Por quê? Você tem que se preocupar com o seu telefone, que foi algo que você comprou. Tô dando um exemplo. Que você lutou tanto pra comprar, aí vem uma pessoa, te leva aquilo do nada e você ainda tem que se preocupar com a sua vida, que é o bem mais importante que você tem, né? O celular você pode comprar outro, ok. Mas onde está escrito que a pessoa pode ir lá, roubar, matar, fazer o que quiser e simplesmente não existe justiça pra isso. Então eu acho que isso é uma coisa muito triste, eu acho que tem muito pra melhorar. Eu não quero ser negativo, vocês sabem que eu detesto ser negativo, mas é o que eu vejo, cada dia que passa tá pior. Tá pior, as pessoas não têm punição, então isso cada vez incentiva que continue e vire uma bola de neve cada vez maior, eu não sei onde isso vai parar. Então com certeza seria a violência. 7. Qual é o seu maior desejo? Bom, eu tenho vários desejos, mas um que eu prezo muito é a questão da evolução. Eu nunca quero deixar de evoluir o meu eu, sabe? De sempre andar pra frente, de nunca me tornar uma pessoa egocêntrica, achando que o mundo gira em torno do meu umbigo, ou então que eu sou melhor do que fulano, do que beltrano, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Não, eu quero sempre estar em estado de evolução do meu espírito, do meu ser, e por aí vai. Eu acho que a vida, a gente tem que desmistificar muita coisa e a gente tem que aprender cada vez mais com os erros, com os acertos e olhando, né, as coisas boas que tem e também as coisas ruins. Como eu já disse nesse vídeo, tem muita coisa ruim que acontece que a gente pode aproveitar, trazer aquilo pra gente de forma positiva e acrescentando cada vez mais. Bom, gente, acabou, foi essa a última pergunta, mas eu quero deixar uma pergunta pra vocês responderem pra mim nos comentários. Eu fiquei um pouco, assim, em dúvida, ou pensando bastante quando eu fui responder, que foi a 4ª pergunta, em que você gostaria de ser melhor? E aí, você que está me assistindo, o que você gostaria de melhorar em você? O que você gostaria de ser melhor nessa vida? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler os pontos de vista diferentes de vocês, porque vocês sabem, isso é muito importante pro vídeo também. Eu amo a interação de vocês, então eu vou deixar essa pergunta. Quem tiver canal e responder essa tag, me manda também, que mesmo se vier como spam, eu vou lá dar uma olhada, vou lá no seu canal conhecer, tá bom? Parabéns, Fran, por ter traduzido, porque essa tag era uma tag gringa e foi a Fran que traduziu. Parabéns e um beijo pra vocês, caso você vê esse vídeo.
É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo. E me siga nas redes sociais, fica muito mais fácil o nosso contato também, que lá vocês acompanham tudo em tempo real. No Instagram e no Twitter, @Luiz_Guilherme. E no Facebook, curta a página do blog, facebook.com/não-sou-obrigado. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!